Sejam bem-vindos a Trombas, o berço da luta camponesa, onde o passado e o presente caminham lado a lado, onde as nossas raízes foram firmadas e onde o nosso DNA ainda se encontra enraizado na luta daquele povo por essa terra maravilhosa. Galo canta no buleiro e eu canto nesse lugar. Canto moda sertaneja para o meu povo escutar. Com a permissão de Deus, tô seguindo passo a passo. O meu povo me quer bem e gosta do que eu faço. Assim vou levando a vida com a viola nos meus braços. Violeiro por inveja do som desse meu pinho, lutou pra me derrubar, mas Deus tirou do meu caminho. Canto pra todos os gostos, pro sulista e o nordestino. Meus fãs me abraçam e choram e me tratam com carinho. Com Deus aqui vou cantando, tô cumprindo meu destino. No ponteio da viola, na voz vem a melodia. Vai afastando a tristeza e vem trazendo alegria. Cantador tem que estar pronto, seja de noite ou de dia. O poder da inspiração que vem da imensidão, confortando o coração através da poesia. A poesia perfeita não tem quem não arrepia. Aparece de repente clara igual a luz do dia. Traz esperança e amor e nos mostra um grande guia. Que nenhuma cruz foi pregado, sem dever foi condenado. Por Pilatos foi julgado Jesus, filho de Maria. Criei família em Tromba. Cheguei aqui, era solteiro, casei, criei família e estou até hoje. Daqui acho que só para aquele pé de piqui para colar. Aí quando deu foi em 1945, o Zé Porfírio mudou do município de Pedro Afonso para aqui. E eu estava morando em Desci e morava em Tocantinópolis. Quando eu cheguei na região lá, que ele não estava, eu vim para o município do Peixe estudar. E de lá, quando entrou as férias, eu fui para a beira da estrada para trabalhar. E de lá resolvi vir bater aqui, em 1957. Era só aquela rua de lado de Paia, aquela principal lá para Tiradentes, a Getúlio Vargas, era de Paia toda. E era só lá que tinha casa, aqui nesse outro lugar não tinha. Tinha associação, e todos os córregos tinham conselho de córrego. Então chegava um poceiro que não tinha terra, procurava, a turma já sabia. Mandava para aquela região onde tinha lugar desocupado, mandava para aquela região. Lá eles colocavam ele. E aí eu cheguei, fiquei em João Porfírio. Quando foi em 59, eu busquei minha família.
eu estava só mais eles aqui. Aí busquei a família, fiquei. Quando veio logo imediato, ele teve a eleição, né? Ele foi o eleito deputado mais bem votado que já houve em Goiás. O deputado camponês saiu diretamente da roça, passou para ser deputado e foi o mais bem votado. Mas logo veio a ditadura militar e aí, quando veio o golpe, nós fugimos para o Maranhão. Ele veio para aqui e aí nós fugimos. Ficamos 3 meses escondidos dentro daquela serra lá, ó, escondidos lá. E aí pegamos, não tinha para onde nós ir. E eu tinha meu povo que tinha no Maranhão, na região de Balsa. Aí eu fui e falei para o Porfírio. O único lugar que nós podíamos ficar era lá. Aí nós pegamos uma canoinha aqui no município do Minaçu e descemos até Carolina. Em Carolina, ele saiu de a pé, mas o Geraldo Tiburcio, que era um deputado de Anápolis, um vereador de Anápolis, pretinho, e os 2 filhos dele e o outro irmão meu. E aí eles ficaram de a pé, cortaram para a região de Balsa, e eu fiquei mais um Anel Preto. Descemos para Carolina, vendemos a canoa, e aí pegamos para Balsa. Nesse tempo lá, não tinha ônibus, era um pau de arara, que era feito ônibus. Aí chegamos em Balsa e fomos lá para onde ele estava. E ficamos lá no interior. Já o Tiburcio era um pedreiro, mas não se adaptou na roça. Aí desceu para Balsa e foi trabalhar com os padres. Ele foi trabalhar com os padres. E aí nós ficamos lá uns 3 meses, 6 meses. Aí ele foi e me pediu. Ele disse, não, volta em Trombas, vê como é que está a situação por lá. Aí eu voltei, desci para Balsa, peguei avião, vim até Miracema. Miracema eu peguei um ônibus e vim até aqui, ó, eu lembrar como é que chama a cidadezinha. Agora esqueci o nome da cidade. E até lá, chegamos lá. Quando eu cheguei lá, todo mundo falou, não vai não, se você for, você vai preso na hora, porque lá eles estão lá prendendo todos que sabem que pertenceu à associação, pertenceu aos poceiros. Ainda mais você que é irmão do Zé Porfírio, vai preso na hora. Aí eu tornei voltar para o Gurupi, fui trabalhar numa cerâmica, eu trabalhei 3 meses. Tornei pegar avião em Miracema e desci outra vez, cheguei em Balsa, falei para ele, o Porfírio, Porfírio, um apelo nosso é trabalhar de roça, porque é o que nós sabemos fazer. Aí nós enfrentou, roçamos as roças e plantamos. O meu arroz estava maduro, eu empiei. Quando o arroz meu estava maduro, os outros estavam maduros, mas não estavam cortados. O Durvalino, filho dele, pede para vir no bar da cidade. E aí o Porfírio deixou. Eu chego lá, eu não sei como é que ele arranjou e veio bater aqui. Foi chegando aqui, a polícia pegou e desceu o cacete. Quando ele viu que morria de tanto sofrer, levou de volta para lá onde nós estávamos. Quando nós chegou lá, no Balsa, prenderam o Durvalino, que era o filho dele, esse jovem, e junto com o Geraldo Tiburcio, arranjaram um jipe e foram até onde tinha o acampamento que era da Petrobras, e de lá arranjaram animal e foram para prender nós. Mas antes de chegar aonde nós estávamos escondidos, tinha um engenho do tio meu. E eu mais o outro irmão, o Manel, nós éramos solteiros, aonde se diversão tinha era festa. Aí nós estávamos lá no engenho dele para ir para a festa do outro lado do Rio Balsa. Quando chegou uma prima nossa correndo, tinha uma serra assim, fazia um S, e no meio da serra tinha um lugar partido, e dava 500 metros, e por fora, o animal que eles viam dava 3 quilômetros. Ela chegou correndo, falou, Arão,
corre e avisa o Porfírio que a cana vem aí. E aí nós só fez pular a cerca e corremos nos areião, parecia atolar, parecia beira de córrego, mesmo de areião, corremos 18 quilômetros. E eles atrás a cavalo. Aí, mas não alcançou nós não. Nós chegamos lá, eu cheguei, falei para ele, falei para o Porfírio. Falei, Porfírio, põe o que puder e vamos cascar fora que a cana vem bem pertinho. Aí nós só fez apanhar e descemos para a beira do córrego e voltamos para a beira da estrada. Aí lá nós escondemos debaixo de uma cajarana grande que tinha muito gás de fogo assim, nós ficamos camuflados debaixo. E o resto era um veredão limpo. Aí logo eles passou. Quando passou, chegou no barraco do Porfírio, deu tiro que parece que estavam fazendo uma guerra. Nós escutando. Aí de lá rodaram, foram na casa do meu tio, onde nós estávamos lá, escondidos lá junto com eles. Judiaram com eles um pouco, apertando eles para contar. Eles desceram aí para a beira do córrego. Aí eles tornaram voltar, passaram no mesmo lugar. Quando eles estavam no veredão limpo, veio o avião para poder dar sinal se tinha pego na vereda. E aí deu sinal que não tinha pego, e nós olhando eles, que é da prefeitura. Nós debaixo da moita olhando eles. Aí eles desceram e foram posar na casa do tio meu, tio Bernardino, e nós descemos atrás. Ficamos no pé de uma serra de lá olhando no outro dia cedo para onde é que eles iam. Quando foi cedinho, amanheceu o dia, eles pararam os cavalos, arriaram, deram um bocado de tiro para cima outra vez, e aprumaram, voltaram lá, atravessaram o rio, foram lá onde eles tinham deixado o jipe. Chegaram no balsa, pararam o Geraldo Tiburcio e o Durvalino e viraram para Goiânia, voltaram. E aí nós ficamos lá. No outro dia o Porfírio falou, Arão, nós podemos ajuntar os trens e ir embora porque eles vão voltar. Aí nós só fez fazer uma farofa, bater uma leitoa, fizemos uma farofa e ficamos no pé, só cortando o rumo, não procuramos estrada não. Cortamos toda a vida, viemos de lá aqui, sem pousar em casa nenhuma, em fazenda, e nem encostamos em cidade. Na atividade quase que nós ia preso. Porque quando nós foi entrando na cidade, estava o rapaz trabalhando assim, já vem nas casas distantes como está ali. Quando nós olhamos as casas lá, tinha um rapaz trabalhando assim, eu procurei. Aí rodou no avião, o avião militar rodou por riba. Aí eu procurei o rapaz assim, escuta, baixa muito avião aqui nessa cidade. Ele disse, moço, aqui está um policiamento. O que é assim? É a polícia procurando o deputado Zé Porfírio. Porfírio está aqui do lado. Aqui. Falei, ainda não prenderam esse homem não? Ele disse não. Aí falei, escuta, como é que nós faz? Para nós não passar dentro da cidade aí, porque nós levamos uma espingardinha aqui, se passar eles tomam. Aí nós pegou, ele disse, não, vocês voltam, atravessam o córrego e descem. Lá monte embaixo, numa vereda, onde tem um monte de terra, foi garimpo, lá você atravessa o rio, o córregozinho, e pega a estrada de Pindorama, e aí pronto, é a estrada de vocês. Pegamos, deixamos eles esperando lá e viemos. Aí viemos aqui para o Bilhaçu, tornamos atravessar o rio para Banda de Cá, e viemos aí dentro dessa serra, ficamos 3 meses escondidos aí dentro dessa serra. Esses 3 meses nós ficamos aí, eu matava a caça para nós comer, os pelceiros davam trem para nós, farinha, arroz. Aí eu resolvi descer em casa, ver como é que estava a situação do meu povo, eles eram solteiros. Aí chegamos lá, eles disseram, já estavam passando nessa cidade. Aí eu peguei, falei para o Porfírio, vamos descer a serra, você vem mais para perto. E eu vou ter que vir para casa trabalhar, porque meu povo já está passando nessa cidade. Aí ficamos. Aí deixa eu lembrar o nome deles. O Filipão. Filipão foi soldado do Capitão de Pino,
Quando eu cheguei aqui em 57, eles passaram 6 meses para querer entrar aqui e não entrar. Só vinha até Formoso com 60 soldados e nós aqui dentro, na trincheira, na estrada. Aí pegamos, aí descemos, ficamos. Aí o Filipão conhecia muito nós, ficou sabendo que o Porfírio tinha chegado e veio lá. Lá querendo me viu. Aí eu queria falar com o Porfírio, mas ele está junto com o chefe da Segurança Pública do Estado de Goiás, o doutor Zacarias. Aí ele disse assim, eu falei, Filipão, ele não vai querer falar com vocês não. Aí ele disse, ele disse, não, dá um jeito para ele falar. Não, então fala o seguinte, amanhã cedo, você atravessa, chegando ali, atravessa o Ribeirão, era por aqui que passava. Quando chegar lá, aí você espera nós vamos vir falar com vocês. E aí viemos. Quando nós chegamos mais cedinho, ficamos fora da estrada. Quando deu 8 horas, eles passou pro ponto. Nós deixamos, quando deu uma meia hora, eles voltou. Aí nós chamamos eles, conversamos muito mais eles. Aí o Porfírio falou para eles, olha, doutor Zacarias, você não tem garantia nem para si próprio tirar para você me garantir. Eu me entregar e você me garantir. Eu vou fazer o seguinte, você pode ir embora e eu vou voltar eu vou para o Maranhão ou Pará, posso morrer mordido de cobra, de qualquer outra coisa, mas me entregar não vou entregar não. Aí ele desceu, já só mais um outro irmão meu. Arranjaram um coxinho e aprumaram. Chegaram lá em Porto Franco, eles foram para a cidadezinha por nome Paraíso. E ficaram lá, eles arranjaram lugar para fazer roça e morando. Aí foi quando eles descobriram onde ele estava e eu fiquei sabendo, disse lá. Falei, Porfírio, sai daí, que aqui você está descoberto. Aí ele ficou, ele saiu. Demorou um dia, ele já sabia outra vez, eu tornei, fui daqui, fui para Carolina, e lá foi onde ele estava. Aí cheguei lá, falei, rapaz, sai daqui que aqui tu tá descoberto. Aí ele foi para Cachoeira do Tapicuru, onde tem uma usina assim que ilumina Carolina. Aí eu fiquei sabendo que eles estavam dando batida para caçar ele. Aí eu arranjei, eu não podia, porque nessas alturas já tinham dado 2 batidas em casa aí para me pegar na roça. Mas felizmente não me acharam. E aí o Porfírio foi para Cachoeira. Aí eu mandei o portador para ele ir lá, para sair de lá, que lá ele já estava descoberto. Aí ele pegou, saiu, foi para a Fazenda Angical. Lá na Fazenda Angical eles prenderam ele. E aí trouxeram para aqui, passaram com ele aqui em Tromba, e aí levaram. Quando ele ficou 3 anos preso na Papuda. Com 3 anos ele me escreveu, e aí eu tinha a doutora Lu, o doutor Antônio Formoso era amigo meu, todos dois eram advogados. Eu peguei a carta, levei para eles, escrevemos, respostando a carta. Aí eles respostou a carta, e quando demorou poucos dias, ele devolveram outra carta para nós, a carta. O endereço estava errado. Eu falei, não está não, porque ele está preso aí na Papuda. Aí ficou, e ele pediu o dinheiro e um envelope com foto do CI. Eu mandei, arranjei um troco, mandei. Eles ficaram lá, foi com 3 meses, eu mandei outra carta pedindo então devolvesse o envelope pessoal que tinha com o dinheiro. Aí eles devolveu a carta com o dinheiro. Aí daí foi quando eles deram sumiço nele lá. Ainda é um pedaço da história viva que está existindo, existe, de Tromba é eu. O que o senhor tem para deixar de recado para esse pessoal que está vindo? Esses meninos estão crescendo. Ah, vocês têm que sobreviver, é duro, não é igual o tempo que nós passou, mas não é fácil também não.
Meu pai, em 54, ele ouviu falar em trombas. Aqui tinha os pessoas que chegavam para cá, mudassem para cá, tinham o direito de tirar posse. Aí meu pai ouviu falar em trombas, aí veio ele, os cunhados dele e mais umas pessoas. Então veio uma caravana. Eu gosto de brincar assim, veio um pau de arara. Muitos mudanceiros. Aí já José Porfírio já se encontrava aqui. Aí meu pai veio, tirou o direito de posse, os companheiros que veio também. Eu era bem criancinha, mas eu lembro. Aí, aonde meu pai tirou o direito, foi... Aqui tem um córrego por nome Esmeril. Foi a posse do meu pai, era na Barra do Esmeril com a Matinha. A Barra da Matinha com a Esmeril. A Matinha caiu no córrego do Esmeril. Aí, tudo bem. Meu pai morou lá uns 4 anos. Aí, os outros poceiros também. Aí, adoecia muita gente, dava uma malária tão grande. Naquela época não falava malária, falava maleita. Mas morreu muitos mudanceiros para cá. Aí meu pai, na família do meu pai não aconteceu. Mas muitos poceiros que eu conheci morriam. Veio uma mulher grávida e tinha uns medicamentos por nome Paludan, Aralém e Camoquim. O Paludan era um comprimidão azul, é veneno puro. O Aralém era do tamanho de um comprimido de pirona. O Camoquim é do tamanho de um Aécio infantil. Aí, tudo bem, a pessoa dava uma febre, e depois uma tremura, um frio que não tem coberta que tampa. Aconteceu comigo também. Aí, vinham as mulheres grávidas, tomavam aqueles comprimidão. Gente, mas morria. Inclusive, na Matinha tem um cemitério. Tinha, não sei se ainda tem, porque nunca mais eu voltei lá. E lá foi enterrado, muita gente. Meus tios, todo mundo tirou direitos de posse. Não sei o tamanho que era a terra, a hectare, né, que chama. Eu não sei tudo isso. E aí, entraram em contato com José Porfírio e viveram aqui muitos anos, se deram bem. Eu conheci. Conheci como eu vejo agora. Esse dia eu vi lá, chega e chorei. Boas lembranças. E daí por diante. Meu pai morava na zona rural. E eu era uma garotinha. Mas eu acredito que era muito sapeca. Aí, lá um dia, chegou o Amado. Lá e tal, eu disse que tinha um namorado. Mas eu não sabia nem o que era. Mas tinha esse comentário. Aí o Amado vai e fala assim, Osana, João, que chamava ele, cadê o João? Eu era tão infantil. Aí eu falei assim, não, eu não sei dele não. Aí o Amado vai e fala assim, Osana, se você quiser casar comigo, eu quero. Tão inocente eu era ainda, criança. Aí eu não sei o que eu respondi, porque eu não tinha idade, eu não sabia. Quando foi à noite, ele pediu meu pai, eu em casamento. Maluco da cabeça, só pode. Meu pai conversou com a minha mãe, nem me chamaram, eu estava dormindo. Aí conversou com a minha mãe, meus tios, eles aceitaram, já conhecia mais ou menos. Aí ele marcaram o casamento. Menina, foi 31 dias, 41 dias, aconteceu o casamento.
E meu pai, como morava na zona rural, o Amado me deu o vestido, para fazer o vestido de noiva. O pano, me deu o pano. Para fazer o vestido de noiva. Seu pai conheceu quem costurou, chamava Soledade. E aí, quando foi em 60, no 1960. Aí, no dia 11 de setembro, nós casamos. Já vai fazer 65 anos agora em setembro. Muito tempo, né? Aí, quando nós casamos, foi na sede da associação, porque aqui não tinha igreja. Foi lá que eu casei. Aí foi festa sim. Foi 5 casamentos na época. Eu nunca vi casamento mais pobre que o meu. Nunca vi. Tem igual, mas mais pobre não foi. Mas eu agradeço a Deus. Nós vivemos 47 anos casados. Nunca separei a coberta do Amado, nunca separei a toalha, nunca separei a cama. Hoje em dia é raridade, né? Eu vejo por aí. Aí, quando foi no ano de 2000, ele faleceu, meu marido. Já vai para 25 anos. Eu conheci cerrado. Nem só aqui, como em Trombas. Que desde 54 que eu conheço Trombas. Não tinha nada. O primeiro barraco que teve aqui, de uma água, que não sei como é que fala, foi o meu, que é ao lado dessa casa para lá. Aí, a gente sempre até falta alguma coisa. Em 64, o Amado teve que ir embora. Senão a polícia pegava, mas pegava mesmo. Mas não resolveu tanto isso. Nós ficamos 3 anos fora daqui. E quando foi em 67, nós voltamos. Eu sofri morando fora do lugar da gente. Não tinha conhecimento, bem nova ainda. E eu paguei o pato. Mas aí, eu mais o Amado, nós combinava muito bem. Ele voltou para trás. Nós moramos no Varjão. Moramos em Edéia. O homem ia de lá, de Edéia. Aí, quando foi em 67, junho de 67, nós voltamos para esse lugar. Era uma casona de palha, porque aqui não tinha, era casa de palha mesmo. Aí nós voltamos, vai fazer assim, 68 anos, eu nesse lugar. Meus filhos nunca viu um cobrador chegar querendo o aluguel. Nunca viu uma mudança minha em cima do caminhão. E tá tudo criado, igual você sabe. Nunca viram. E meu lugar vai daqui na outra avenida. Eu agradeço muito a Deus. Eu converso com as pessoas, porque se no ano que eu casei eu não tinha idade, imagina bens. Aí que nós não tinha. Mas não tinha mesmo. Hoje eu tenho meu lugar próprio, minha família criada. Meu juízo nem compara com aquela época. E já venci várias batalhas. Aí, quando foi em 71, prenderam meu marido. Eram uns investigadores que vinham aqui, nem São Amado, com muita gente. Eu vi o dia que passaram aqui. Nesse dia que prenderam o Amado, a primeira vez, seu tio Manuel Porfírio estava junto no carro. Eles buscou ele primeiro para passar aqui e pegar o Amado. Eu enxerguei. Foi em 71. Aí o Amado teve mais de ano preso, lá na PE, em Brasília, no Exército, mas lá dava o nome PE. Eu não sei se ainda é hoje. Eu fui lá 8 vezes. O jeito que nós tínhamos para sobreviver era uma oficina mecânica e uma borracharia. O que é que eu fiz? A oficina mecânica, eu arrumei funcionário. E a borracharia eu tomei conta.
Já consertei pneu de caminhão, já consertei pneu de de tratorzinho, uns tratorzinho pequeno que existia antigamente. Pneu de caminhonete, que tinha um depósito de banana. Só tinha nossa borracharia, então tinha que trazer para nós o serviço, né? Não tinha hora que chegasse um carro aqui, um pneu para arrumar da noite, que eu tivesse preguiça. Nunca tive. Agradeço muito a Deus por isso. Aqui tinha um senhor José Vermelho. Fui muitas vezes chamar José Vermelho para me ajudar a arrumar pneu à noite. E venci. Naquela época era 5 cruzeiros para consertar um pneu. Enchido na bomba. Eu arrumava um ferro lá e punha um paninho molhado de óleo, punha fogo, esquentava o ferro e punha em riba arrumava uns ingredientes para tampar o buraco da cama de ar e eu arrumava o ferro quente em cima, colava. Aí, hoje, meu Deus, como é diferente. E aí, quando terminava, eu enchia a cama de ar, levava numa água, um lugar que o amado colocou para pôr água, para ver se não tinha buraco mais, se tampou o lugarzinho do buraco. Eu fazia tudo isso, depois eu esvaziava a cama de ar, enchia, colocava no pneu, tocava a bomba até encher. E fiquei com 5 filhos pequenos na época. 5. Nunca, louvado seja Deus, faltou o pão de cada dia para os meus filhos comer. Nunca, nunca. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela essa vitória, é vitória mesmo. Lá em Brasília, na época que ele estava preso, eu fui lá 8 vezes. Meu Deus, hoje, se for pneu, eu não sei. Não sei. Gente, é interessante, viu? A minha história, eu considero a história de Trombas. Não tem diferença. Bom, pessoal, o prefeito Prego hoje aqui dando essa entrevista bem legal aqui para todos vocês terem o conhecimento um pouco da trajetória do nosso município de Trombas e o conhecimento. Sou filho de Trombas, nascido, criado aqui em Trombas. Toda a nossa família, pai, mãe, meus irmãos, todos são filhos de Trombas. Nós viemos para Trombas, na verdade, no município de Formoso, que nós temos uma propriedade no município de Formoso, mas é na divisa do Ribeirão Sapato, e nós mudamos para a cidade de Trombas em busca do estudo para os 5 filhos do Zé Mota. E nessa trajetória nós passamos a nossa infância e adolescência, juventude. Cresci como um competidor de rodeio, viajando todo o Brasil inteiro, montando em touro. Tendo a oportunidade, numa oportunidade ímpar, de me candidatar a vereador. Fui o vereador na época mais bem votado. Sucedi ainda mais 2 eleições, no total 3 eleições de vereadores. Pleiteei uma candidatura de vice-prefeito, não fomos vitoriosa. Após, tive a oportunidade de me candidatar a prefeito, fui eleito a reeleição. E hoje nós estamos aqui dizendo a todos vocês que nós sabemos que Trombas, além de ser uma cidade humilde, pacata, hospitaleira, tem também aí o conhecimento e o nosso reconhecimento da trajetória do saudoso deputado José Porfírio, né? Que veio para cá na época e lutou pelas pessoas humildes, pelas pessoas que necessitavam, em busca de terras, enfim, e assim por diante. José Porfírio virou deputado estadual, foram sumidos, mas ficou no coração de todos os trombenses o respeito pela luta do nosso saudoso José Porfírio. E Trombas tem muitas outras pessoas ainda que convivem aqui ainda na época do Zé Porfírio, que luta pelo crescimento da nossa cidade. E eu hoje, como gestor, tenho o maior orgulho de ser o prefeito de uma cidade tão reconhecida, pequena no tamanho, mas que tem um reconhecimento no Brasil inteiro. Nós temos hoje até filme feito aí pela história de Zé Porfírio, e nós não vamos deixar, né, essa virtude de tradição e de pessoas que merecem o reconhecimento cair, né? Hoje nós já temos até projetos
buscando emenda para fazer aí o museu em memória aí ao Zé Porfírio, na pessoa do nosso amigo Magno, filho também do seu saudoso Valdeci Coletor, o qual teve a oportunidade de ser vereador também aqui em Trombas. E é o que eu tenho a dizer a todos vocês que estão nos assistindo aí do outro lado. Prefeito Prego hoje tem uma Câmara de Vereador que faz a diferença junto ao Poder Executivo para poder realizar o sonho do povo trombense. Nós temos também uma vice-prefeita agarrada na sua Secretaria de Assistência Social, que faz também um bom trabalho, e nós não poderíamos de deixar de agraciar e abrilhantar o trabalho ainda mais da nossa Secretaria de Cultura, na pessoa do Cris Miranda, que tem corrido atrás dos projetos. Inclusive esse projeto é um projeto muito importante, está podendo aí divulgar que é Trombas. Todos os meus secretariados hoje buscando objetivamente a história e mostrar para todo o Brasil que Trombas é realmente a famosa capital do rodeio. No norte de Goiás, sobre o céu de Coranil, surge Trombas serena, de coração sutil. Entre rios e veredas, o cerrado se derrama. E a alma do povo acende feito brasa que não se apaga. Caminhos de terra vermelha contam histórias antigas, de gente forte e simples, com raízes bem fincadas. Lavouras que dançam com o vento das manhãs e o cheiro de café pairando nas manhãs cristãs. Trombas tem nome de rio, mas é cidade inteira, com festa, fé e sorriso, na feira da segunda-feira. Ali, cada rosto é livro, cada olhar tem poesia. E a brisa leva saudade para quem parte algum dia. O tempo corre manso, feito boi na pastagem. E a lua, ao anoitecer, é a rainha da paisagem. No silêncio das noites, se ouve a alma do chão, cantando esperanças no compasso do coração. Trombas, pequena no mapa, gigante em encanto, teu nome ecoa nos campos como um velho canto. És Goiás em essência, és sertão que floresceu, terra onde a simplicidade é o maior troféu. Toda cidade é feita de suas ruas, praças, mas principalmente das pessoas. Em Trombas, as histórias estão guardadas nas vozes dos mais velhos, nos olhos dos que ficaram e nos gestos dos que construíram tudo com suas próprias mãos. O coração de Trombas bate forte no trabalho diário, seja na lavoura, no balcão do armazém ou no quadro negro da escola. Cada gesto conta a história de uma cidade que não para, mesmo quando parece estar em silêncio. Eu me chamo Antônio Pereira da Costa. Eu nasci aqui em Trombas. Meu pai fez parte do movimento camponês lutando pela terra, né? E eu me formei em História, aprofundei História do norte de Goiás, principalmente Trombas, e dei aula durante 35 anos. Estou aposentado, mas continuo trabalhando, pesquisando sobre a história de Trombas. Tenho intenção de transformar as minhas monografias em um livro, contando a história de Trombas na visão de quem viveu, de um filho da história. Hoje eu sou casado, tenho 4 filhos, 6 netos. Casei com uma pessoa, filha de uma família que também participou do movimento de Trombas. A minha sogra foi a primeira diretora de uma escola em Trombas. Porque eu continuo em Trombas. Olha, eu nasci aqui, como eu já disse, né? E a minha vontade sempre foi de ver Trombas
evoluindo, melhorando a vida das pessoas. Tanto que eu entrei na política, eu fui vereador, eu fui vice-prefeito, fui secretário de educação, já fui candidato a prefeito. Então a gente tem o sonho de ver Trombas melhor, de ver Trombas evoluindo, porque eu conheço a história, eu sei como Trombas começou. Então a gente tem vontade de ver isso aqui melhor para os nossos netos, nossos filhos, netos, bisnetos, para as futuras gerações. E eu adoro Trombas, aqui é o meu lugar. Isso aqui é perfeito. Vem, amiga, visitar a terra, o lugar que você abandonou. Ainda ouço murmurar, nunca vou te deixar. Eu mudei para cá em 59. Conheço Tromba de lá do Corrente até aqui em Tromba. Muito difícil. Passar nas pinguelinhas de coqueiro, e vinha na hora de cair e morrer tudo afogado. Muito difícil. Mas meu velho, nós dormíamos até numa tuia de guardar arroz. Quando dava 6 horas, o Zé Profiro mandava avisar. Deu 6 horas, você não sai de casa. Nós obedecia a ele. Ele era uma pessoa muito boa, muito carinhoso com todo mundo. Se ele tivesse uma xícara de coisa, ele precisasse, repartia no meio. Zé Profiro foi muito boa pessoa. O que fez ele ficar ruim foi a ida dele na Cuba. Mas ele era querido de todo mundo. Ele era deputado. Então, nós chegou aqui, nós ia morar na Mara Rosa. Chegou lá, era 3 mudanças. Aí chegou lá, o homem tinha vendido a fazenda. Aí o Antônio Maciel, que é o primo do meu marido, ele conhecia Tromba. Ele era muito puxa-saco do Zé Profiro. Ele trazia jipe cheio de bala, tudo para o Zé Profiro. Aí ele falou assim, aí nós fomos para Porongatu, lá para o Anjo Rosa. Aí quando ele chegou lá, ele desceu a mudança e gente freviu, querendo carregar nós lá para o Rio do Ouro, para lá. E lá no Porongatu era difícil até para beber uma água. Aí o Antônio Maciel ia vir embora. Passou na porta do Anjo Rosa, ele falou assim, Maciel, vem cá. Aí ele foi lá, o conselho fosse bom, vendia, não dava. Mas você pega seu povo e leva lá para o Corrente. Eu tenho uma greba de chão lá, de muitos e muitos arqueiros, você leva para lá. Lá eles vão matar os curraleiros para comer no lajeiro. Joga sal, eles vêm comer, aí mata, eles podem matar e comer, o tanto que quiser. Aí nós veio. Quando nós chegou aqui em Tromba, nós parou lá embaixo, de frente aquele hospital lá. Aí nós parou lá, aí o Antônio Maciel vinha dormindo, acordou, falou, puta merda, tinha que me chamar lá em cima, que quase que eles atiram em nós. Aí o Antônio Maciel pulou da caçamba grande com 3 mudanças. Ele não atirou porque viu galinha e cachorro. Aí ele pulou no chão e falou assim, vim acabar com tudo aqui hoje. Aí ele falou, você pode acabar, Profiro. Aí abraçaram ele, carregaram para lá, foi o resto da noite, comendo paca assada, era tudo enquanto era trem, peru. Aí nós ficou lá de castigo. Quando foi outro dia, Zé Profiro falou assim, Maciel, você não vai levar seu povo para o Corrente, porque lá no Corrente é muito perigoso, de maleita, e é tudo no lombo de burro. Não vai levar seu povo para lá, não. Eu tenho uma chácara lá no Lajeado, vocês levam para lá, vai trabalhar para plantar o que vocês quiserem lá. Aí nós foi. Nós foi e ficou lá. O meu cunhado tinha família, ficou numa casinha, num rancho velho. E eu e a tia do meu marido, os meninos arrumou
pano de bater arroz e nós ficou debaixo, até fazer os ranchos. Lá nós ficou 1 ano. Aí comprou terra, passou para lá e estou aqui até hoje. Meus filhos moram quase tudo aqui, mas tem uns 2 fora. Só a Cidinha, né, que mora longe. A Laíde em Goiânia, sou mãe de 12. 12 filhos, dos 12... De 12 eu vi criar 8. Aí já morreu uma. O último cuscuz que ele comeu, o último mesinho que ele comeu foi esse cuscuz lá em casa. Ele é o Zé Profiro. Ele chegou lá, eu tinha acabado de tirar o leite, estava até na lata, assim, em riba. Aí eu cozinhei o cuscuz, falei, quer comer um cuscuzinho, seu Zé? É bom, né? Caladinho, não contou nada. Aí ele arrumou, comeu, aí na hora dele sair, ele deu uma dica. Ele falou assim, será que eu ainda vou comer um cuscuzinho aqui na casa de vocês? Eu falei, ai, seu Zé, conversa é essa? Eu, vai sim, o senhor não vai morrer. Aí ele já ia embora, ele já ia fugindo. Aí nunca mais eu vi. Última vez que você Só a saudade. Ele não era ruim pessoa não, moço. Ele tinha uma fama de matar gente, né? Isso aí é pura mentira. Ele trabalhava para acomodar os poceiros, o povo pobre. Ele queria dar apoio para o povo pobre. Tomava dos fazendeiros e dava para o povo pobre. Mas ele não era mal pessoa, não. Certo. O pai da Irene deve ter contado muita coisa, que é irmão, né? Eu só conto vitória, porque nós chegou aqui, passava na pinguelinha de 2 coqueiros, assim, vinha na hora de cair e morrer. Hoje, graças a Deus, tem tudo, tem energia, tem tudo, né? Para sair, esperava 1 mês para arranjar um caminhão velho para ir para Anápolis. Então, a vivência foi essa. Mas, graças a Deus, agora tá bom demais. Uma dó que já estou no fim da picada, mas é bom demais. Eu amo. Eu chorei muito para ir embora. Deixei meu pai, minha mãe, meu povo, tudo lá. Mas hoje em dia eu amo Tromba e o povo de Tromba. Sou Poliana Narciso da Silva, sou nascida e criada aqui em Trombas. Desde a minha infância moro aqui, estudei nas escolas dessa cidade, constituí a minha família e em 2020 fui eleita a primeira mulher vice-prefeita dessa cidade, no qual eu tenho muita honra e orgulho. Sou filha de professora e meu pai é carpinteiro e desde que eu comecei a minha vida, né, de trabalho, eu comecei aqui em Trombas, trabalhei em loja, supermercado e depois trabalhei na prefeitura 8 anos. E fiquei um tempo, né, sem trabalhar e quando retornei, voltei aqui para assistência social, no qual sou secretária. Já tem 5 anos, né, que eu faço parte dessa pasta, que é uma pasta que eu gosto muito, que ajuda as pessoas, as famílias carentes. Então eu me sinto realizada aqui, assumindo essa pasta da assistência. Estar como secretária é um desafio muito grande, pois Trombas é uma cidade pequena, sem muita economia. Aqui a gente não tem geração de emprego, empresas, né, que eu digo, indústria. Então hoje a fonte de emprego maior é a prefeitura. A gente tem comércios, lojas que empregam as pessoas, mas ainda é muito escasso o trabalho aqui em Trombas. Então, como secretária, a gente vem desenvolvendo vários projetos sociais para ajudar as pessoas carentes. Um dos nossos primeiros projetos foi a Lavoura Comunitária, que a gente doa os arroz aqui no CRAS para as pessoas que procuram, né? Esse ano a gente ainda não plantou, mas foi um projeto do mandato passado, para sanar um pouco as dificuldades que as famílias de Trombas mais carentes enfrentam. A gente também tem o auxílio natalidade, que quando os bebês nascem, em parceria com a UVG, a gente doa o kit de enxoval, a prefeitura doa o kit higiene.
e vários projetos sociais que a gente tem feito aqui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu, como secretária, eu tenho tentado buscar o melhor. A gente tem parceria com a OVG, que sempre nos fornece cadeiras de roda, cadeira de banho, colchão, caixa de ovo, que é um colchão muito caro. E a gente sabe que a população de Trombas é carente, não tem condições de comprar. E hoje a OVG disponibiliza aí de graça para as pessoas vulneráveis da nossa comunidade. E eu sigo firme no meu compromisso de trabalhar por cada cidadão trombense, pelas crianças, que é o nosso futuro, de construir uma cidade cada vez melhor. Porque Trombas é uma cidade amorosa, calorosa, de pessoas amigas. Então, eu, como gestora pública, eu tenho esse dever de cada dia melhorar minha cidade para as futuras gerações viver melhor aqui. Eu amo Trombas. Meu nome é Fabriciana, eu moro em Trombas. Tem 10 anos que eu faço crochê. Aí eu faço por encomenda, de vez em quando eu vendo. Aqui é jogo de banheiro, tapete, jogo de cozinha, capa de bujão. Faço várias peças. Eu comecei, eu achei interessante, né? Quem me ensinou foi a minha cunhada, a Edna. Aí na época que eu comecei nem tinha internet. Eu comecei olhando por revista. Olhando por revista e fui fazendo as correntinhas, fazia, desmanchava e continuava de novo. Aí eu achei interessante, foi assim que eu ia fazer para mim, né, para o meu uso. Aí acabar, a pessoa gostou do meu trabalho e começou a encomendar, né, começou a comprar, né. Aí eu faço por encomenda, de vez em quando eu vendo, mas não é muita coisa, mas eu vendo, né. Meu nome é Idalva. Eu sou natural de Formoso, aqui pertinho também, Formoso, Goiás. E logo menina a gente veio para Trombas, né? Com 2 anos a gente já veio para Trombas. Meu pai comprou uma fazenda aqui e nós viemos para cá. E até então estamos aqui, né? E eu saí, né, com 17, 18 anos, eu saí para estudar. Fiquei 20 anos, praticamente 20, quase 20 anos fora e retornei recente, né? Com a história do supermercado, que todos já conhecem. E nós estamos aqui, feliz de volta. É uma cidade que eu gosto muito, cresci aqui, tem muitas histórias para contar. Sou uma pessoa... Eu gosto muito do interior. Então eu morei fora, que não era tão grande, mas assim, sempre tive o objetivo de retornar para cá. E retornar com algo em mente, né, para a gente trabalhar, e nós temos muitos planos aí pela frente. Trombas, eu sempre tive vontade de voltar para cá por causa de realmente do sossego. E sou casada, né, na verdade eu tenho um filho com 25 anos, o Marcos, que hoje é meu braço direito no supermercado, e sou casada com o Edmilson já há 20 anos, que a gente tem uma história, e nós temos o Heitor, que o Heitor é tudo hoje para nós, assim, a gente tem que... E nós procuramos realmente o objetivo maior do retorno foi a questão do sossego de Trombas, criar o Heitor aqui, para nós também, poder chegar ao final de semana, ir para o meu pai, para a fazenda, que são minha base também. Então, assim, tem meus pais, meu pai já tem 87 anos, tem minha mãe com 63, e eles, poder chegar ao final de semana e ir para lá, almoçar, muito, assim, é tudo para mim hoje. Nós estamos com uma estrutura em andamento, uma estrutura maior para um prédio novo do supermercado, e o objetivo já é esse, poder atender a população com qualidade, com competência, e a questão da geração de emprego também, porque do momento que eu for para uma estrutura maior, eu vou dobrar o meu quadro de funcionários, né? E a questão da gente nosso ramo também, você paga os impostos direitinho, contribui para
a cidade, né? A gente acaba colaborando em vários sentidos, sabe? Mas eu acredito que em breve a gente vai estar com essa estrutura pronta e quero ter muitas opções para atender direitinho, nosso público não precisar ir para fora, para outra cidade fazer compra, vamos ficar por aqui mesmo. É um ramo complicado e principalmente para mim, que sou mulher, que sou mãe, que sou esposa, que eu não tenho só o negócio, entendeu? Então eu tenho vários negócios, digamos, né? Para o dia a dia, então é um desafio. Mas é um ramo prazeroso, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de atender o público. Então eu acho que, eu penso assim que eu acordo cedo todos os dias e agradeço a Deus por Ele ter me colocado nesse ramo, porque eu gosto mais. Mais fácil não é uma cidade que cobra muito, porque assim, é tudo muito exposto, né? Então assim, as pessoas acompanham muito a sua vida, o dia a dia, e a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Para dar conta de tudo. Mas é maravilhoso. Estou satisfeita, bem bacana. E é isso, gente. Trombas é maravilhoso. Você ama Trombas? Amo Trombas. Gosta daqui? Demais. Do fundo do meu coração. Eu sou Paulino Narciso, nascido e criado nesse município. Tenho dentro dos 71 anos, graças a Deus, com muita saúde. Conheço bem a história de Trombas, né? Ao lado aqui da minha companheira também, que conhece mais ou menos a história de Trombas, né? Aos 70 anos que moro em Trombas. Praticamente criado, né? Para Trombas foi em 50. Os anos 50 que anos 50 que viemos para Trombas, porque na verdade eu fui nascido no município de Uruaçu, né? Que eu me enganei, né? Quando eu cheguei aqui com 2 anos, né? De idade. Aí, desde 1950? Desde essa época, sempre aqui no município. Nunca saí, sempre morador no município. São quantos irmãos ao todo? Somos 9 irmãos, 2 mulheres e 7 homens. Graças a Deus, todos vivos. A gente foi vizinho, inclusive dos 2 líderes da época, que foram o seu Nelson Marim e Estevão Marim, né, que eram irmãos. Então, pra gente, eram boas pessoas, excelente pessoa, ajudou muito meu pai, apesar que meu pai não era do lado deles, mas estava sempre... Eles eram muito apoiados, eles deram a maior força para meu pai, ajudou conforme que devido às condições, né? Inclusive meu pai foi uma pessoa, apesar, conforme diz, das condições, uma pessoa muito querida, bem respeitado de nome, né? Então, graças a Deus, só tem coisas boas a contar, né? A dizer. São coisas que ficam, você vê que 70 anos, né? A gente, graças a Deus, não tem o que contar de coisas assim, coisas desagradáveis, não só coisas boas. As diferenças são muito grandes, né? Inclusive, né, da época que aconteceu, o que aconteceu aí, devido a, eles falavam, associação. Depois que foi resolvido, conforme o que aconteceu aí, a gente não lembra direito, né? Mas depois disso vieram a sua bonança, coisas boas também, que é só gratidão mesmo, porque a gente conviveu, graças a Deus, todo esse tempo. Meu pai já falecido, mas que teve um bom convívio com todos, não, então é só gratidão e é isso que a gente sempre guarda, né? Traz sempre. Quando chegou o progresso, né, o asfalto, para a gente foi uma coisa que a gente nem esperava tanto, né, porque devido ser muito afastado, né? Então, para a gente foi muito, assim, coisas que a gente não esperava, mas que aconteceu. Inclusive, quando chegou a energia, não tem tanto tempo assim, né? Então, a gente foi, aos poucos, adaptando com o progresso, né? E até então era tudo, né, sem grandes, assim, expectativas, né?
Então, com a chegada, as coisas foram evoluindo, foram acontecendo só coisas boas, né? Inclusive hoje a cidade, você vê, a festa que aconteceu agora, né? São coisas que são o progresso que trouxe, né? O asfalto, a energia, então, para nós, é uma coisa muito importante, né? Me chamo Maria José Soares Miranda, tenho 63 anos, nós somos 8 irmãos, né? Somos 7 vivos, que Deus levou uma, mas graças a Deus estamos todos aqui com saúde, não é 100%, mas vamos supor 80%. Graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho, e principalmente pelo filho. Moacir Soares da Silva e Maria Veneralves Soares, conhecida por Dona Vena. Eu fui casada há 30 anos, tive 2 filhos, mas infelizmente perdi um, fiquei só com um, que é o Cris, né, que me orgulho de ter ele ao meu lado, todos os momentos. É assim, um filho maravilhoso, que se preocupa com a mãe. Tenho muito orgulho por isso. Meu marido faleceu em 2010, né, uma morte muito triste. Mas, infelizmente, quando a gente vem nesse mundo, Deus já vem marcado, ele dá a vida e ele tira. Então, aquele dia foi o dia dele mesmo. Em 2010, fiquei 5 anos sozinha. E aí arrumei outro companheiro, já vai fazer 8 anos que nós estamos juntos. Moramos na fazenda, né? Aí eu venho aqui, fico com o Cristiano, vou para a fazenda. Então, meu tempo mais é na fazenda. E feliz com esse casamento, seu Paulinho? Graças a Deus, muito feliz. Deu certo esse juntamento aí? Graças a Deus, só gratidão mesmo. Pela companhia, não só dela, mas pela família toda, né? Só gratidão mesmo, muito feliz. Eu sou o Edson, chamo Edson Pereira de Carvalho, conhecido aqui na cidade como Dil. Primeira profissão do marceneiro, depois me ingressei na Polícia Militar e nas horas de folga continuo trabalhando ainda na marcenaria e ultimamente iniciei na prática de artesanato em madeira. E continuo ainda nos móveis, mas ultimamente mais em artesanato, que é esse que vocês estão vendo aqui. Nasci aqui em Trombas, filho do Francisco Ataíde de Carvalho, popular Chiquinho de Sinésio, Dona Isabel, conhecido como Dona Nena. Nasci na Fazenda Santa Maria, às margens do Córrego do Sapato. Estudei aqui mesmo na cidade de Trombas, sempre fui morador aqui na cidade. E foi início nessa profissão de marcenaria no ano de 89, que eu comecei a profissão de marceneiro. Tenho família, casei aqui mesmo na cidade, com a esposa daqui da cidade. Tenho 3 filhos, sendo 2 meninas e um rapaz. Já tenho um neto, que estão 1 aninho de idade, que atualmente mora na cidade de Porangatu. Ainda continuo trabalhando na Polícia Militar, já tenho 30 anos de serviço militar. Este ano mesmo, acho que no final do ano, eu encerro a carreira militar e vou dar continuidade apenas nesses serviços de móveis e artesanato. E pretendo dar continuidade a alguém da família que tinha interesse que algum deles pudesse dar continuidade, continuar a profissão. Vamos ver se futuramente... Acho que meu filho já não vai ir, mas quem sabe o neto pode tomar interesse pela essa profissão e dar continuidade a esses trabalhos. E pretendo ainda também, depois que me aposentar do serviço militar,
continuar o resto da vida fazendo esses móveis e artesanato. Só para lembrar, e meu pai, que é o seu Chiquinho, que é um dos pioneiros aqui na cidade de Trombas, por volta de 1950, veio da Bahia para residir aqui em Trombas, participou do movimento da época do seu Zé Porfiro, das associações, aqui na margem do Sapato. Foi um conhecedor da história participante e conhecedor da história de Trombas, desde a fundação até os dias atuais. Ele sempre foi morador aqui na cidade de Trombas. Participou, então, na época da associação com o Zé Porfiro e todas as partes da associação de poceiro. E até hoje ainda tem a terra que foi da época adquiriu quando chegou aqui na cidade de Trombas. O que eu tenho sempre, que eu admirava nele, sempre que ele contava as histórias com riqueza de detalhes, sempre sabia o nome de cada um dos poceiros que teve aqui, associação. Isso, ele sempre nos contou essa história e gostava muito de compartilhar essa história. Esse movimento, acho que foi necessário, né, que as pessoas tinham suas terras. Então veio na época fala os grileiros, né? Queriam fazer a retirada dos poceiros. Então eles se juntaram para combater os grileiros que queriam fazer a retirada dessas propriedades. Esse foi um movimento que eu entendo que foi necessário, sim, e isso contribuiu para a criação da nossa cidade. Isso deixa a cidade com essa história, só enriquece o nosso município. Eu amo Trombas e tenho orgulho de ser de Trombas e pretendo viver aqui o resto da minha vida. Cheguei aqui em 57, dia 5 de janeiro de 57. Casei no dia 20 de setembro, de 59. O senhor tem quantos filhos hoje, desse casamento? Olha, tinha 11, mas Deus levou um. Tem 10. O senhor trabalhava com o que, senhor Miguel? Toda a vida eu trabalhava na lavoura. Cheguei, mexia com roça, tocava roça, na meia, eu nunca tive terra. E pegando empreitada, tocando roça. Tem 3 anos que rodei pelo Pará, pegando empreitada, derribada, empreitada, mas não é quebra de milho, não. É derribada. Certo. Como é que o senhor lembra de Trombas, quando o senhor chegou aqui? Eu lembro de Trombas é o seguinte, cheguei aqui, fui para a casa dos parentes, do João Marinho, e trabalhando para um e para outro.
E fui tomando conhecimento, já tinha uns caras que eram conhecidos da gente, hoje é Tocantins, antigamente era Goiás, lá do Rio do Sono. E aí a gente vai gostando do lugar. Era um lugar que era muito manjado, mas muita gente chegava aqui e passava a gostar, né? Eu mesmo gostei daqui. Rodava por fora, mas o ponto é aqui. E acontece que até hoje estou aqui. A gente já está velho. Velho não, velho é o mundo. E quando a gente nasce, já encontra, né? Mas estou aqui, lutei para criar 10 filhos, 11 filhos. Deus levou um, ficou 10. O senhor acompanhou o progresso de Trombas, né? Acompanhou crescer. O senhor está aqui tem quantos anos, você falou? Tenho 60 e poucos anos. 60 e poucos. O senhor viu o asfalto chegar, o senhor viu a energia aparecer. É, né? Como é que era a vida antes desse trem? Antes então, dessa energia? Era um motor velho funcionando. O cara que olhava esse motor, então já morreu. Ficava aí até 11 horas da noite. 11 horas ele ia desligar e ia para casa dele, né? Era uma vida sofrida, porque na base da lamparina, para iluminar dentro de casa. Aquela revolta, no começo dela, eu não estava aqui. No começo dela, os parentes é que estavam. Mas se for para contar assim, o que eles falavam para mim, a gente vai lá na frente. Pode ir? Pode ficar à vontade. A turma aqui era o seguinte, trabalhava na roça, deixava a roça para se esconder, porque a jagunçada era demais. Fazendeiro mandando jagunço, e a população tudo pobre. Tinha uma tia minha que até já morreu, com febre de gripe, disenteria. É o que menino sempre arruma, é isso, né? E o menino chorava aí dentro do mato, dentro das capoeiras, e a mãe agarrava na goela dele, cala a boca. Com medo da polícia chegar e o jagunço. Mandava o moleque calar a boca. O moleque tá queimando de febre. Os pais estavam nos pau baixos. Ali era as mães que faziam isso, tocavam lá dentro das capoeiras. Com medo de jagunço chegar e pegar e medir o sarrafo. Que aqui foi sofrido. Conheço o cara, conheci gente lá de Pedro Afonso que rasgou sapo no dente. Você já viu o Arão falar isso? Não? Rasgou sapo no dente e apanhando. Eu gosto daqui. Tenho família, a família hoje está esparramada, mais do que mais do que pulga em ser bardido. Tudo casado. E eu não mudei enquanto estava mais novo, agora depois de velho, é aqui mesmo. É onde eu tenho um barraquinho para entrar para debaixo. Chega um filho ou outro qualquer, também debaixo de umas telhinhas. O lugar é bom, é um povo unido. Foi embora uns, mas os que têm
é uma população tudo unida. Então não pretendo sair daqui não, só quando morrer. Ama Trombas? Amo Trombas. Gosto daqui. A minha história foi, graças a Deus, desde pequena aqui em Trombas, desde quando eu me entendo por gente. Nasci em 1991, sou filha de Miriam Aparecida Oliveira de Souza. Pai não consta, né, desconhecido. E a minha infância, graças a Deus, foi uma infância muito tranquila. Porém, antigamente não tinha tantas oportunidades como temos hoje, mas minha mãe soube criar 3 filhos, né? A gente morava ali hoje, chama-se Avenida Tiradentes. Antigamente era uma rua dispersa, sem apoio, né? Era de chão, quando chovia alagava muito. A casa era uma casa humilde, simples, e devido esse decorrer, depois veio então a civilização, que hoje não é mais a casa onde hoje é o lago, se chama o Lago da Cidade, né? Então foi uma infância muito boa aqui em Trombas. Tive o prazer de conhecer muitas pessoas que já se foram, antigos, né? Que juntos tivemos muitas histórias, né? Coisas vividas. Lembro da praça, da antiga praça, que hoje, devido à civilização, se ampliou, ficou melhor, sim, mas muitas lembranças boas, né? No decorrer. Trombas, para mim, é uma cidade que teve um desenvolvimento muito grande, né? Desde a época do legado, né, do senhor José Porfírio, que foi um dos idealistas, que eu acho que foi um dos que pensou na inclusão, né? Que a inclusão social, que ele lutou por essa inclusão, de incluir, que a inclusão é que todos têm um direito, e ele lutou por esse direito de todos plantar, todos colher, todo ter o seu pedaço de chão, não apenas um. E eu me sinto uma herdeira de José Porfírio por ser trombense, porque José Porfírio deixou essa herança para nós trombenses, o direito de cada um ter sua casa, de ter o seu pedaço de chão, né? E de poder lutar por aquilo, né? Nos incentivar, nos embravejou, nos encorajou. E até hoje, nós trombenses somos essas pessoas encorajadas, devido ao senhor José Porfírio, que lutou, que se idealizou para deixar essa herança para a gente, que foi Trombas, esse legado tão bonito. Olá, população de Trombas, eu sou o Magno, eu sou morador da cidade desde 1981, onde nasci nessa cidade. Muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. E sou filho do morador antigo de Trombas, dentro dos pioneiros, da dona Neuza Tavares e Valdeci Santos da Silveira, que tem toda uma história política aqui em Trombas. E neto do saudoso Antônio Romeiro e dona Virgínia da Câmara Romeiro, que foram dos pioneiros aqui do nosso município, que chegaram também na época da Revolução, no início, que essas terras foram doadas. E para mim é uma satisfação falar sobre a história de José Porfírio, já que a minha formação é História. Eu sou formado em História pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e trabalho como professor e trabalho juntamente aqui com a Goiás Fomento também aqui em Trombas, com o nosso prefeito Prego. E falar sobre a história de Trombas, nós temos que ir do princípio ali sobre a marcha para o oeste, que começou ali em 1945, onde o presidente Getúlio Dornelles Vargas criou a marcha para o oeste, que foi incentivar o povoamento dessa região centro-oeste, que até então ela era despovoada. E essa região centro-oeste, que é hoje Goiás, Mato Grosso, futuramente se tornou Mato Grosso do Sul também, era a região que habitava apenas índios e algumas fazendas bem isoladas. E como era um território, uma região improdutiva, vamos dizer assim,
o presidente da República, Getúlio Vargas, ele objetivava fazer dessa região uma região produtiva. E para isso tinha que atrair pessoas. Foi aí que ele criou a Marcha para o Oeste em 1945, onde, através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ele começou então a convidar as pessoas de todo o país, quem quisesse um pedaço de terra, um bom pedaço de terra para criar suas famílias e produzir, que viesse para Goiás e Mato Grosso, onde vieram pessoas de toda a região do país, principalmente da região nordestina, onde tinha pessoas mais carentes. E eu digo isso com orgulho, porque minha mãe faz parte dessa história. Na época que meus avós vieram, Antônio Romeiro e Dona Virgínia, eles vieram a cavalo da Bahia para essa região, e minha mãe estava no ventre da minha avó, né? Tanto que a minha mãe já nasceu aqui nessa região de Goiás. Mas, voltando aqui, antes mesmo deles virem para cá, famílias já existiam aqui. E antes de José Porfírio tinha ido na CANG, na Colônia Agrícola Nacional de Goiás, que é uma extensão da Marcha para o Oeste, que ficava localizada em Ceres. E nessa região da CANG, aquela população, aquela região já estava lotada de camponeses que queriam ali um pedaço de terra para morar. Então eles ficaram sabendo que nessa região aqui de Trombas, de Formoso das Trombas, como era conhecido na época, existia uma vasta região aqui de terras a ser devolutas, que poderia ser ocupada por camponeses. Então, juntamente José Porfírio e 4.000 famílias vieram para essa região na época, né? E futuramente que outras famílias, como a minha família, a família dos meus avós, vieram tardiamente já sabendo que nessa região já estava 4.000 famílias aqui. E José Porfírio se tornou um líder conhecido pelo fato dele começar então a adquirir confiança dos camponeses, ajudando, piquetando, fazendo cerca, dividindo os lotes de terras para essas pessoas. E, geralmente esses lotes de terra variavam entre 50 alqueires a 150 alqueires. Uns ficavam com 50 alqueires e outros ficavam com até 150 alqueires devido à região, se tinha água ou não tinha água. José Porfírio, então, ao adquirir a confiança desses camponeses, em ajudá-los a piquetar seus lotes, fazer cerca, ele se tornou ali uma liderança importante no meio. Só que houve um probleminha, depois que eles começaram, então, a plantar, a colher, passou a plantar lavouras muito grandes de arroz, de milho, de abóboras. Estava bem assentado aqui, mais famílias chegando e famílias sendo assentadas, dividindo lotes de terra nessa região. Surgiu ali um grupo de grileiros, ali na região de Uruaçu, onde foram grupo de advogados, juízes e promotores de justiça, que se uniram e forjaram documentos novos, alegando que essas terras não eram devolutas, ou seja, que essas terras não eram do governo. E eles fizeram, por que grilhagem? Porque eles pegavam um documento novo, alegando que essas terras eram deles, né, deles proprietários, eles mesmos juízes e promotores de justiça. E eles pegavam esses mesmos documentos novos e colocavam dentro de gavetas e colocavam grilos, muitos grilos. E ali esses grilos urinavam, defecavam em cima daqueles papéis novos e davam um aspecto de velho, né? Ficava aquele papel amarelado com aspecto de velho, por isso grilhagem. Então eles tentaram tomar essas terras aqui, alegando que essas terras não eram devolutas, não eram do governo. E quando chegava no dia da colheita dos camponeses, onde José Porfírio estava liderando toda essa turmada, os grileiros chegavam com seus caminhões e grupo de jagunços e pegava toda a colheita deles e os agredia verbalmente e até fisicamente. Então começou ali, eles criaram até um que se chama chiqueirinho, que era um quadradinho de madeira, onde eles levavam os camponeses que era mais resistente e ali os agredia fisicamente, deixando eles até a exaustão. José Porfírio, vendo essa situação, onde nasce o líder,
a grande liderança, minha grande admiração por José Porfírio entra bem aí, onde ele quis saber se realmente essas terras eram devolutas ou se essas terras eram de particulares, como os grileiros alegavam. Então ele foi até de cavalo até ali onde hoje é a região de Santa Teresa. Bernardo Saião já tinha construído ali a Belém Brasília. E ele pegou ali um pau de arara até Goiânia e conseguiu uma audiência com Mauro Borges em 1961. E essa audiência, Mauro Borges, ele interrogou Mauro Borges alegando, perguntando se essas terras eram devolutas, realmente era do governo, se essas terras eram de particulares, porque os grileiros estavam os agredindo e tomando as plantações, as colheitas deles ali. E a resposta de Mauro Borges foi para José Porfírio que as terras eram devolutas, que as terras eram do governo e tudo que eles tinham produzido lá era deles. E perguntou para José Porfírio, em Trombas, na região de Trombas e Formoso, tem grota? E José Porfírio respondeu, sim, então defenda-se. Então essa foi a fala do governador do estado, Mauro Borges, para José Porfírio, defenda-se. Então, ou seja, então ele deu carta branca para os camponeses da região de Formoso das Trombas se defenderem contra esses suposto guerrilheiros, suposto grileiros. E foi aí que José Porfírio, quando ele voltou para a região de Trombas e Formoso, para sua terra, ele encontrou uma esposa espancada, filhos também espancados, maltratados, e ele disse que a partir de hoje ninguém abusa mais de mim. Ou seja, foi aí que ele pegou nas armas, com a legalidade do governo, aquelas armas que até então eles usavam para caçar veados, para caça, espera, e todos os camponeses na época tinham. E como ele já era um líder de amizade entre os camponeses, ele convenceu e falou a fala do governador Mauro Borges sobre a legalidade dessas terras e que essas terras e as plantações eram deles. Então todos os camponeses já estavam indignados, né, com as agressões e com os insultos ali por parte dos grileiros. Eles pegaram nas armas e começou ali uma nova fase da conquista dessas terras, que foi a luta, que foi a revolução da região de Trombas e Formoso. Em junho de 1995, já está fazendo agora 30 anos, eu iniciei o meu trabalho aqui no SAAI. Primeiramente como vice-diretor do engenheiro Elias, depois como gestor durante 8 anos. E durante todo esse tempo nós trabalhamos aqui na parte administrativa do SAAI, na parte da contabilidade, compra, pagamentos, gestão de pessoal. E retornei à gestão do SAAI em 2021, no início da administração do atual prefeito. Eu sou Mauro Félix Serra, moro em Trombas desde 1992, vim com a minha esposa. Aqui em Trombas nós tivemos os nossos filhos, Mauro Júnior e Gabriel Cabral. E desde 1992 também eu trabalho para o município. Iniciei na Prefeitura Municipal de Trombas, na gestão do seu Epaminondas Romeiro. Fui concursado do Estado na Secretaria de Educação, de onde trabalhei até 1999. Por ser um município pequeno, onde a população também é uma população carente, a maioria da população carente, né? Contamos com, hoje, cerca de 1.200 ligações de água, 1.100 ligações ativas, o que dá uma receita aproximadamente de R$60 mil por mês, né? Um valor que a gente pode pensar que é muito, mas diante de tanta despesa que o serviço impõe, né, de reequipamento, estruturação e etc. e tal, a gente acaba por ter, né, um orçamento muito apertado para trabalhar. Mas em contraponto a isso, nós temos também uma equipe muito boa de funcionários, de colaboradores, onde cada um, né, de si dá o seu melhor, dá o seu empenho, a sua contribuição para que esse serviço continue, né? Continue melhorando a cada dia. Todos os funcionários bastante empenhados nas suas tarefas, nas suas funções e responsabilidade.
Mas para que isso também acontecesse, nós contamos com o apoio, né, do prefeito municipal, da prefeitura municipal, porque nós somos uma autarquia, ou seja, nós somos um órgão do município, como se fosse uma secretaria. A diferença é que nós temos a autonomia administrativa e financeira, né, para gerir os recursos, né, os investimentos. Estamos agora diante de muita dificuldade, por ser um serviço pequeno, com poucas ligações, com poucos recursos, prestes a começar a implantação de um novo abastecimento nos setores que vão ser construídos agora, Serra Dourada, Vila Dourada, né? E contamos com isso também, com o apoio, né, da administração municipal para levarmos adiante esse novo empreendimento, esse novo desafio. Mas com a colaboração de todos, com a compreensão principalmente da comunidade, né, nós temos desenvolvido esse trabalho que eu acho que é satisfatório, né, e que as pessoas eles reconhecem, né, a importância que o SAAI tem no município, né. Por ser um município pequeno, com poucas ligações, com poucos recursos, nós desenvolvemos muito em prol da comunidade e temos este reconhecimento também dela. Como eu disse, né, eu mudei aqui para Trombas em 92, na época vindo da cidade de Jaraguá, recém-casado, né, 1 ano de casado, e aqui, assim, meus filhos nasceram, cresceram, estudaram até o ensino médio, né, foram para fora estudar. Mauro Júnior, né, técnico de radiologia, o Gabriel, engenheiro civil em Anápolis, ambos casados, né, só falta o neto. E não pretendo assim sair de Trombas, né? Já constituí minha família, já formei meus filhos. Estou também há pouco tempo de me aposentar, porque eu já não tenho muito pouca idade, já há muitos anos contribuinte, né? Mas estou ainda muito disposto a continuar a trabalhar, né, para o benefício da cidade, para o bem da cidade e da comunidade em si, né? Eu agradeço a toda a comunidade por todos os anos de acolhimento, onde inclusive até já recebi o título de cidadão trombense, né? Então eu sou cidadão trombense mesmo, e agradeço a toda a comunidade por esse longo período, né? São 30 anos à frente aqui dos trabalhos do SAAI, e sempre com muita dedicação, muito carinho, né? E muita responsabilidade, porque a população merece aqueles servidores que trabalham em prol mesmo da comunidade. E é esse o nosso objetivo, né? É essa a nossa intenção, é esse o nosso gosto, de trabalhar para o bem da comunidade. Chegamos aqui, tinha o senhor Domingão, e ele, nós fomos rendista. Aí de lá arranjaram essas terras, né? Aí meu pai pegou e tirou umas terras para ele ali. E aí foi indo muito bem, né? Vai indo, com pouco chegou as brigas, né? Que foi, nossa, foi bem ruim para a gente, né? E aí quando começou a tromba, e daí eles pegaram e ficaram assim, botando as pessoas para trabalhar no arrendo, né? Depois queriam tomar, e aí a polícia, o Zé Profiro entrou no meio, né? Aí é que o trem apertou. E a gente teve tempo que aí a polícia entrou para pegar as pessoas, e a gente ficou com medo e foi correr para se livrar, né? Eu estava até grávida e fui correr para o mato, dormi no mato, correndo. Depois a gente viu que eles diziam que ia pegar as pessoas e chegar na casa do meu sogro. Falaram assim, ó. Aí a polícia veio na tromba, eles queriam fazer coisa ruim com as pessoas. Aí eles pegaram e passou um bocado de gente para lá, e tinha umas trincheiras dos profiros, né? E eles passaram.
Aí de lá eles pegaram e viram que tu estava, porque estava esperando eles, né? Aí eles falou para ele assim, ó. Aí eles pegaram as pessoas, aquela mulher de resguardo, a mulher de neném pequeno, menino, tudo, e aí jogaram dentro do carro e arrotearam de menino para gritar assim, não, minha mãe tava, eu tô chorando, batia no menino para o menino chorar, e ficaram lá, bateu, perfumar. Aí um cara desceu e a polícia e o povo do Profilo pegou e atirou num tal de Sargento Nelson. Era o nome do meu marido. Aí eles pegaram, nós correu tudinho pro mato, foi dormir tudo no mato, com fome. Quando foi no outro dia nós saímos, e era sexta-feira da Paixão, nós ficamos no mato, chegamos no rancho velho, e aí foram arrumar, fiquemos uns dias lá, até quando arrumaram nada, aí vieram embora, eles foram embora, e aí que eu fui para Formoso, estava ganhando a menina, na hora de morrer, né? Mas depois de que tornou, aí depois acabou isso aí, nós foi para uma serra morar para lá. E aí a gente foi ver uma tal de associação, né? Aí a gente melhorou mais. Mas eu sempre, aí lá é que foi terrível. A polícia chegava, enfiava a metralhadora no meu peito, eu grávida, no meu peito fazia assim, rá, rá, rá. E eu só fazia ficar lá, mas passando ruim. Eu tive 8 filhos. Todos criados dentro de Trombas? Todos. Não era aqui dentro de Tromba, não. Nós não morávamos aqui dentro de Tromba, nós morávamos numa serra. Que tem fazenda. E aí, eu fiquei com eles, até eles casar. Eu fui para lá e eu tinha 16 anos. Certo. Quando eu fui para lá. Depois já tinha passado aquela treira, eu fui para lá. E aí criei esses filhos tudinho. Criei e eu só tenho 4. 4 filhos? Morreu 4. E eu só tenho 4. 2 homens e 2 mulheres, que aquele ali é o terceiro. Mas aí os outros, dos mais velhos, morreu 2 rapazes já. Amo a Tromba. Já pode perguntar meu filho, que eu vivo porque eu ando doente, né? Não posso ficar aqui na Tromba, mas a saudade é de ficar na Tromba. %, 1000 por hora. Tá, o espaço aí dá certo. Na verdade, eu sou do estado de Minas Gerais, né? No dia 13 de setembro de 1954, eu cheguei ali em Sérgio de Mudança com o velho meu pai, né? Nesse tempo eu era da sorteira ainda, né? Era rapazinho. Então a gente comprou um sítiozinho lá, morou lá uns 3 anos, depois veio descendo, né? Nós vinha para
ali para perto de Itapaci, e lá morei mais uns 2 anos. E o trem começou a desandar para nós lá, e foi a razão que nós descemos para aqui, né? Então no dia 29 de julho de 58, a gente chegamos de mudança aqui, na Tromba, não? Aí cumprimos um direito de posse ali, né? Que era meio vizinho do seu povo, do seu Arão ali, né? Aí moramos lá uns 2 anos também, de 58 a 61. Aí de lá nós vendemos esse direito de posse lá e compramos outra aqui na Serra, né? Onde nós residimos até aí, né? Mas aí quando eu desci de lá para cá, eu já era casado, já tinha os 2 filhos mais velhos, né? E aí a família, não sei se você sabe, porque minha família é meio, né? Bastante gente, né? Então me casei, lá a gente deu 2 filhos antes de descer para cá. Depois que a gente chegou aqui, mais 12. Doutor, eu não sou historiador de Trombas, mas, né, a gente conhece algumas coisas do processo de Tromba ali, desde quando a gente chegou aqui, né, que tinha os problemas aí do pessoal, né, mas a gente, né, lutou aí, estamos aí até hoje. Minha família mudou daqui, foi para Minasul, né, e lá onde eles faleceram, meus irmãos também já faleceram, um bocado deles, que nós éramos 7, já tem só 3, né? E aí, ele levou na vida aí, né? Criou uma família, graças a Deus, né? Não deu o que era possível a dar a eles, mas aquele que eu pude dar, eu dei, né? Aqueles que teve uma condição mais ampla, né? Depois estudou mais, né? Mas até onde eu dei para o estudo, todos chegou até lá, né? Mas aí, tudo era difícil, que você bem sabe, né? Que aqui era dificuldade. Depois é que surgiu esses carros de aluno, que facilitou, né? Mas a gente comprou uma casinha ali, né? E colocou eles aí, estudou até o que pôde, né? Aí quando encerrou, né? Aí os meninos, uns foram saindo, buscando alternativa para a vida, né? E a gente ficou na roça até agora, 2010... A gente conviveu na roça, mas depois problema de saúde da minha esposa, né, deu problema sério, problema de coração, aí a gente entrou em tratamento em 2010, né. Mas antes ela já tinha, mas um tratamento assim mesmo mais afetivo foi de 2000 para cá, ela deu problema de veia entupida, né, fez uma cirurgia de cateterismo, esse tipo de coisa, né. E aí quando foi agora 2018 ela veio a falecer, né? Que está completando 7 anos agora, em julho, né? Que ela faleceu. E aí eu tô levando a vida aí sozinho, né? Até hoje não arrumei uma companheira. E aí a gente fica pensando que arruma uma companheira, às vezes, para melhorar a situação, não pode, às vezes, não dar certo, né? Fica pior. Né? Então a gente resolveu viver a vida só aí, né? Tem uns meninos que dão assistência a gente, não esquece da gente, né? Não é isso aqui. A gente vai lutando aí para até o dia que Deus permitir, né? Porque a gente acha que não... É como aconteceu esse acidente do nosso amigo aí, né? Estava aí ontem festejando, mas sei ontem, quando de manhã, né? Dá esse imprevisto ali, de dar esse acidente ali, né? Foi ele e o outro tá no caminho, né? Então, a vida da gente é essa assim. Eu falo assim, a gente tem muitos planos, né? Mas Deus que a gente gera no ventre da mãe, a gente parece que já tem o plano de Deus, já tá, né? Foi na verdade é o seguinte, Deus deu criança e eu fui muito fã de Folia de Reis, né? E aí vim para Goiás, lá quando nós moramos em Séries, tinha umas folias lá até dos parentes nossos, mas eu nunca fiz parte, né? Aí depois que a gente desceu para aqui, em 1961, que foi no ano que nós mudamos daqui para lá, né? Aí a dona Friciana, do seu Zé Baiano, é que girou essa folia, não sei se acho que é do seu tempo, você não conheceu o João Rola que eles falavam não, né? Ele quem criou essa folia aqui, nós entramos, né? Aí giramos muitos tempos, aí esse velho João Rola abandonou, entrou o velho João Mineiro, que é o pai do finado Negrinho Ogeno ali, né? Também que era capitão de folia, embaixador, né? Aí a gente passou para ele. Aí em passar para ele começou a me dar umas instruções e eu comecei a, né, tomar gosto pela coisa, né? E aí, na prática com eles, né,
eles giravam, mas não tinha muita consciência do que era a folia, né? Aí passou desse velho João Mineiro, veio o Joaquim Delécio. O Joaquim Delécio, não sei se você conheceu, que ele morou por aqui também. Ele morava em Ceres, que também era mineiro, lá da minha região, lá em Minas também, né? Aí passou para ele, né? Aí depois ele foi cansando, ficando idoso também, não aguentou mais, aí passou a coordenação para mim, né? E aí eu, com curiosidade, também fazia o trabalho, mas não sabia bem o que era não, né? Comecei a buscar nas escrituras, né? Procurar por o nascimento do menino Jesus, procurar por a origem dos magos, que foi quem visitou ele nos primeiros, né? E aí o segmento até, né? A viagem que eles fizeram né, para Belém, quando nasceu o Salvador, e lá, né? Depois veio a visita deles e tal, e aí a gente, né, buscou nas escrituras e achou as origens, e melhorou bastante, né? Então isso aqui, né? A folia de reis é isso aí, né? Muita gente acha que a folia de reis é uma coisa banal, mas não é não. Isso é uma tradição muito que veio lá de muitos atrás, né? Porque há 2000 e poucos anos que foi o nascimento de Jesus e a vida dele aqui, né? Então aconteceu isso aí, né? Então é a tradição que a gente vê, né? Esse folclore, essa cultura daqui, né? De tradição que não sei de onde nasceu, mas, né? Foi daí, né? Então é isso, né? A folia de reis, é que eu entendo, é isso. E aí a gente faz o giro com a bandeira, fazendo aquela semelhança da viagem que eles fizeram e pregando a palavra em cima né, o evangelho, em cima dessa base aí, né? E tinha, por exemplo, fazia o canto nas casas, fazia viagem, uma hora na zona rural, que é outra hora aqui na cidade mesmo, né? E aí a gente sempre usava rezar o terço, né? Pregar a palavra, né? E em cima da origem né? Os foliões que começou a folia já eram pessoas mais antigas, mais idosos. Então uns foram morrendo, outros foram mudando e deixando, né? A gente começou a ensaiar com as outras turminhas novas, mas depois também cada um sem seu destino, né? Cada foi procurar o meio melhor para suas vidas e por sair, né? E com isso, né? E aí, da turma tá restando eu. De quem começou essa folia tá restando eu, que sou, né? Então passou a responsabilidade, né? De eu ser o mestre da folia, né? E assim continuou até o fim. Mas eu participei dessa folia há 50 anos. De quando ela nasceu, 50 anos. De começar a participar sem saber de nada até que tomei a frente, né? E até o final do Zé Macharré, que eles tinham um encontro de folia lá em Nova Glória, e era premiado, né? Esse encontro lá tinha prêmio bom de carro, zero, que ele falou, não, Arecides, eu queria que vocês fossem lá em Nova Glória, nesse encontro de folia, que eu sei que vocês foram lá, ninguém ganha da folia de vocês, porque você, além de você ter sabedoria entre a origem da coisa, né? Você é uma pessoa que sabe discernir até o evangelho, e se for uma coisa que te prensar lá na hora, você tem saída, né? E eu tenho certeza que lá, que você participava, né? Tem gente lá que apresenta porque, né? Mas eles querem a pessoa simples, que não sabia quase nada, só mesmo, né? Eu tinha aquela vontade, aquela tradição, né? Mas aí foi até que ele morreu e nós nem foi, nem...
Passamos por tudo isso aqui, tudo que vocês assistiram até agora, chegamos aqui, até mim. Eu sou Cristiano Soares Miranda, hoje atualmente conhecido como Cris Miranda, ocupando a pasta de secretário de Cultura e Turismo dentro desse município, buscando que esse município seja reconhecido hoje com imagens, com histórias, com detalhes de pessoas que convivem e vivem aqui, que estão deixando legados, nomes e colocando suas famílias em destaque. Eu, como secretário de Cultura hoje, atuante dentro do município, corri, busquei, trouxe conhecimento para destacar o nome da nossa cidade fora, além dos territórios do nosso município, para o estado, para o Brasil, para o mundo, para conhecer nossas origens, famílias trombenses, histórias de Trombas. Isso aqui sim é resgatar a cultura do nosso município. Isso aqui sim é ter nosso município em destaque, é ter nosso município em conhecimento. São famílias, são histórias diferentes, são povos diferentes, são etnias, culturas diferentes. Então, tudo através dessa lente do que tudo que vocês passaram, assistiram até agora, foi para mostrar o que é a família trombense, o que é o povo trombense, o que é a cultura de Trombas.